Oi, vamos mergulhar direto numa das leituras mais fascinantes e influentes da nossa história, o livro de Gênesis. E olha, examinar os capítulos 1 e 2 com uma lente puramente objetiva é uma experiência incrível. É praticamente uma obra de arte literária. A gente vai ver como a narrativa faz um movimento espetacular. Ela começa lá em cima, numa escala cósmica gigantesca e perfeitamente estruturada, e depois desce para um relato superpessoal, tátil e bem localizado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase de abertura tem um peso literário absurdo, né? O texto simplesmente não perde tempo com prelúdios longos. Em apenas algumas palavras, ele já estabelece o cenário mais amplo possível, a visão panorâmica e definitiva de todo o universo. É literalmente o marco zero da nossa jornada de hoje. Então, para organizar nosso pensamento, o nosso roteiro literário passa por 5 pontos principais: a criação do universo, a origem da vida, o sétimo dia, o jardim do Éden e, fechando com chave de ouro, a primeira mulher. Ponto número 1. A criação do universo. A estrutura do cosmos. Logo de cara, no primeiro capítulo, a natureza rítmica e poética do texto salta aos olhos. A criação não é, de jeito nenhum, um evento caótico. Ela acontece com uma precisão quase cirúrgica. Os 3 primeiros dias servem justamente para construir os ambientes físicos e estabelecer os limites do universo. No dia 1, a gente tem a separação entre a luz e as trevas. No dia 2, a divisão das águas através daquele firmamento, a expansão do céu. E aí, no dia 3, os mares são agrupados, a terra seca finalmente aparece e logo começa a brotar a vegetação. Ou seja, os palcos cósmicos estão oficialmente montados e prontos. E no meio de toda essa arquitetura gigantesca, o texto nos entrega um refrão literário fortíssimo: e viu Deus que era bom. Sabe, isso funciona quase como a batida de um metrônomo, ancorando o ritmo da narrativa. Não é só para mostrar o poder envolvido, mas a natureza super meticulosa de todo o processo. Basicamente, cada elemento encontra o seu lugar exato. Vamos para o ponto número 2, a origem da vida, preenchendo o vazio. Bom, agora que os nossos palcos físicos estão perfeitamente estabelecidos, a narrativa começa a preencher esses espaços. E aqui a gente vê um paralelismo perfeito. Os dias 4, 5 e 6 vêm para habitar exatamente os ambientes que foram desenhados na primeira metade da semana. O dia 4 coloca o sol, a lua e as estrelas para governar a luz e as trevas. O dia 5 enche as águas com as criaturas marinhas e os céus com as aves. E, finalmente, o dia 6 preenche a terra seca com os animais terrestres, culminando, claro, no grande momento que é a criação da humanidade, à imagem de Deus. E tem um detalhe fascinante no texto que muitas vezes acaba passando batido. A gente lê lá em Gênesis 1:30 que toda a erva verde foi dada como mantimento não só para a humanidade, mas para todos os animais e aves também. É incrível notar que o texto descreve o ecossistema original de forma explícita como inteiramente vegetariano, onde as plantas sustentavam absolutamente todo o que respirava. O que nos leva ao ponto 3, o sétimo dia, o descanso divino. Então, o universo está construído, organizado e preenchido. E aí chegamos ao número 7. O mais notável aqui é que o texto quebra de repente aquele padrão rítmico que a gente vinha seguindo. Não tem criação, não tem o famoso refrão de ouvitar de manhã. Acontece apenas o descanso de toda aquela imensa obra. Esse dia recebe uma atenção toda especial. Ele é abençoado e santificado, colocando um ponto final nesse amplo relato universal. E agora o ponto número 4, o jardim do Éden, a perspectiva local. É a partir do capítulo 2 que a narrativa faz uma manobra super dramática. O foco abandona aquela perspectiva cósmica e faz um zoom incrivelmente próximo. O contraste literário aqui é brilhante. Em Gênesis 1, a humanidade é criada de uma forma bem ampla, quase distante, tipo um grande resumo do plano divino. Homem e mulher os criou, e ponto. Mas Gênesis 2 é íntimo, é tátil. A linguagem muda de criar para formar. O texto fala sobre usar elementos físicos, como o pó da terra, e o ato muito direto de soprar nas narinas para dar o fôlego de vida. A partir desse momento, a gente entra no que daria para chamar de uma verdadeira construção de mundo da antiguidade. O Éden não flutua num vácuo mítico qualquer. A narrativa faz questão de fornecer marcadores geográficos extremamente precisos. São citados 4 rios, Pison, Gion, Hiddekel e o Eufrates.
O texto ainda detalha a terra de Havilá, destacando recursos minerais reais como ouro puro, bidélio e pedra sardônica. Isso tudo serve para enraizar o jardim numa paisagem física palpável e cheia de recursos. Mas claro, dentro desse ambiente hiperlocalizado, regras muito claras são estabelecidas. O ser humano não é colocado lá só a passeio, não. Primeiro vem uma missão prática, lavrar e guardar o jardim. Depois, a provisão, a liberdade total de comer de quase toda a árvore. E, por fim, a restrição absoluta. Existe uma fronteira totalmente negociável em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a consequência por ultrapassar esse limite? O texto não deixa dúvidas. É a morte. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: a primeira mulher. A gente chega agora ao evento mais detalhado do capítulo 2. É a primeiríssima vez, na narrativa inteira, que alguma coisa recebe o rótulo de não é bom, e isso se refere à solidão do homem. E a sequência que o texto usa para resolver isso é bem curiosa. Antes de formar uma parceira humana, acontece um processo sistemático. O homem recebe a tarefa gigantesca de dar nome a todos os animais do campo e às aves. É quase irônico, né? Catalogar o reino animal inteiro só para o texto sublinhar, sem sombra de dúvida, a ausência completa de um par adequado para a humanidade. A solução, então, vem por meio de um procedimento físico e muito direto, bem diferente daquela fala criativa e abrangente do primeiro capítulo. Um sono profundo é induzido, uma costela é retirada, a carne é fechada ali no lugar e, a partir daquele material extraído do próprio homem, a mulher é literalmente formada e trazida até ele. Reparem como a narrativa faz questão absoluta de frisar essa conexão material e indivisível entre os dois. A reação imediata a tudo isso é simplesmente o primeiro discurso poético de toda a humanidade registrado no texto. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma declaração fortíssima que planta o conceito profundo de os dois se tornarem uma só carne. E o capítulo se encerra notando a vulnerabilidade total de ambos, existindo ali, nus e completamente sem vergonha, num ambiente totalmente protegido do jardim. Fechando a nossa exploração de hoje, fica uma reflexão muito instigante. Quando lemos toda essa estrutura de forma tão objetiva, percebemos que o texto exige que a gente mantenha duas imagens simultâneas em mente. Afinal, a humanidade foi projetada principalmente como a coroa soberana de um universo vasto, com o comando de dominar a Terra, como vimos no capítulo 1, ou seríamos figuras frágeis, moldadas do pó e dependentes de regras estritas num jardim localizado, como no capítulo 2? A genialidade literária de Gênesis é que, segundo o próprio texto, a resposta para isso é, incrivelmente, as duas coisas. E aí, o que vocês acham disso?